Esse é outro vídeo continuando sobre a epístola aos Colossenses. E recapitulando o que eu falei, Paulo escreveu, muito provavelmente quando ele estava preso, com muita alegria sobre o proceder da fé dos irmãos, ao mesmo tempo com pesar por não ter visto aqueles irmãos. Essa igreja foi fundada por Epáfras e não por Paulo, mas ele escreve para exortar, para elogiar a igreja, e ela é mais recheada disso, da alegria de Paulo em relação à fé dos irmãos. E como eu falei já no outro vídeo, a parte mais bela da epístola é a exaltação que Paulo faz de Cristo como o primogênito de toda a criação, o cabeça de todo principado e potestade. E depois disso ele vai fazendo algumas aplicações, exortações sobre para que os irmãos tenham cuidado, para que não sejam enganados por vãs filosofias. Mas o teor da carta, de modo geral, é da alegria de Paulo e do elogio à fé dos irmãos, e não simplesmente feita para corrigir algumas coisas. Então, continuando aqui, depois que Paulo fala de forma maravilhosa sobre cristologia, faz algumas aplicações, ele ainda fala: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. E aí ele diz para que os irmãos tenham cuidado com falsos ensinos, vãs filosofias, no capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não Cristo. Aí ele fala de Cristo mais uma vez, exaltando, para dizer que Cristo é suficiente, que o Senhor realmente tinha sido anunciado aos irmãos completamente, e que eles olhassem para Jesus. Uma coisa interessante que ele fala no verso 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui nós vemos que Paulo menciona a divindade do Senhor Jesus. Jesus não era meramente um homem, ou um anjo, ou alguém criado. Sim, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Significa que ele, assim juntamente com o Pai, é divino, é Deus. E essa é a parte, essas exaltações de Cristo que Paulo faz na carta, é como a cereja do bolo da epístola, a parte em destaque. E a partir disso é que ele exorta os irmãos a não irem por outros caminhos e também a perseverarem na santificação. E é por causa disso, dessa beleza de Cristo entre os irmãos, na perseverança, na fé, é que Paulo se alegra com eles. Talvez por isso a carta ela não é muito grande, porque ele não tem necessariamente assuntos complexos de correção para tratar. Ele simplesmente escreve para que os colossenses saibam da alegria dele. O desejo dele era ver
aqueles irmãos, mas agora é que fica difícil mesmo porque ele está preso. Talvez ele não chegou a ver aqueles irmãos, se ele realmente estava preso em Roma. Dali ele não saiu mais, ele foi decapitado. É o que diz a maioria dos relatos, que ele morreu em Roma, decapitado. Mas aqui ainda na carta ele fala algo sobre o início da fé, como eles tinham sido separados para Deus, e ele fala sobre o batismo. No Colossenses 2, 10 em diante. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Qual é essa circuncisão de Cristo? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Ele fala que, ele menciona a circuncisão, que era um sinal exterior, antigo, e fala que o sinal de Cristo é interior e chegou a eles por meio do batismo. O batismo foi a circuncisão que fez com que eles fossem sepultados, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Cristo morreu, foi crucificado, e ele diz que o que uniu os crentes a Cristo foi o sepultamento no batismo. E igualmente, junto com o sepultamento, houve também a ressurreição, mediante a fé no poder de Deus. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne, vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. Então não tem nada melhor do que Paulo falar aos irmãos sobre a beleza de Cristo e do novo nascimento dele, mencionando assim o batismo. Então, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E aí, como ele fala de circuncisão, mais à frente ele menciona outras coisas que possivelmente poderia vir dos judeus. Ele diz: ninguém vos julgue por causa da comida, ou bebida, ou dias de festas, como os judeus costumavam praticar, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso foi sombra